Olha só, no Gama, 5 pessoas se esconderam dentro de uma casa tentando fugir de uma abordagem policial. Kátia Gomes vai tentar explicar essa história pra gente. A história é muito confusa. Se é confusa pra gente, para a Kátia, que tá lá desde cedo apurando, e pra polícia que tá investigando essa história, imagina pra você que tá em casa. Mas a gente vai tentar traduzir, né, Kátia? O que a gente sabe ao certo até agora dessa confusão que terminou com um cachorro morto e horas de negociação? Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Pois é, além do cachorro morto, também acabou com um policial ferido, uma viatura quebrada e uma mãe revoltada. Vou tentar resumir, então, um pouco dessa história. Segundo a Polícia Militar, durante a madrugada, eles abordaram um veículo onde estavam 3 homens. Dentro desse carro, eles encontraram chaves de 2 motos. Eles informaram, né, os ocupantes do veículo que não sabiam de quem eram aquelas chaves. A polícia suspeitou e apreendeu essas chaves das motos. Eles continuaram fazendo ronda ali na região e na quadra 5 encontraram 3 motos. E aí eles suspeitaram dessa situação, né, dessas motos ali paradas. E o que eles fizeram? Pegaram a chave que tinham apreendido e testaram na moto. Uma dessas motos funcionou. A polícia verificou que a moto estava com a placa adulterada, a cor dela também estava trocada e o chassi também era adulterado, ou seja, a moto estava irregular. Foi a partir daí que a confusão começou, Neila. A Polícia Militar pediu que as pessoas que estavam na casa, né, que a moto estava em frente, que eles descessem, só que eles não queriam descer, não queriam sair de dentro da casa. A polícia, então, resolveu levar essa moto, chamou um guincho e quando essa moto estava sendo levada, foi aí que esses homens que estavam na casa desceram. Segundo a polícia, eles teriam atirado pedras na polícia e aí foi o momento em que houve a confusão, a polícia tentou prender esses jovens e eles se trancaram dentro da casa. Nessa confusão, o cachorro acabou morrendo e eles ficaram dentro do imóvel por volta de 6, 7 horas, Neila, até se entregarem. Então, uma grande confusão. A mãe desses rapazes ficou revoltada, disse que eles apanharam da polícia, que realmente foi uma ação truculenta. Inclusive, o cachorro, segundo essa mulher, é manso. Apesar de ser um pitbull, não teria atacado os policiais e, mesmo assim, os policiais atiraram. Neila, daqui a pouquinho a gente volta, porque nós vamos dar a versão da Polícia Militar e também da mãe desses rapazes que acabaram sendo presos. Eu quero só saber qual foi a situação que você encontrou quando você chegou lá de manhã. Foi no momento daquela negociação, foi tenso, tinham muitos policiais na rua. Como é que foi aquela cena que você presenciou? Exatamente, Neila. Nós chegamos numa situação bastante tensa, chegamos inclusive junto com o batalhão de choque, que foi o reforço, né, para essa negociação. Eles utilizaram inclusive um megafone para conversar com os homens que estavam dentro da casa, tentaram a todo momento que eles se entregassem, né, porque eles realmente estavam sendo presos por conta de toda a situação, de terem desacatado a polícia, de terem atirado pedras na polícia, só que eles estavam da janela da casa gritando, né, foram para a varanda dizendo que os policiais mataram o cachorro de forma cruel, que ele é um trabalhador, ele inclusive disse que trabalhava como assistente administrativo, que naquele momento ele tinha que estar no trabalho, isso foi a justificativa de um dos homens, e que a moto não é roubada, a moto realmente estava irregular, mas é de leilão. Isso a gente conseguiu ouvir lá da rua, Neila, e olha que eles estavam realmente distantes da gente, então eles estavam nervosos com a situação, parecia que eles não sabiam o que fazer, como agir, se entregavam ou não. A polícia não quis invadir a casa porque o pai de 3 dos 5 jovens, né, ele é um policial militar aposentado, então existia a suspeita de ter uma arma dentro da casa. A polícia ficou com medo de entrar em algum confronto, que eles utilizassem essa arma, né, para atirar nos policiais. Eu quero entender o seguinte, se a polícia chegar na porta da minha casa, tiver um carro lá parado e ela suspeitar que esse carro é ilegal, ela me chamar e eu não aparecer para justificar, ela pode revocar meu carro. Se eu chamar o cachorro lá para resolver a situação e não descer, a polícia pode matar meu cachorro. Aí eu me tranco dentro de casa com medo e a polícia fica negociando para ver se eu me rendo. Mas eu fiz o que de errado? É isso que ninguém consegue entender nessa história. Tá tudo muito confuso, né? Tá confuso, Neila. A polícia disse o seguinte, que a confusão começou mesmo quando eles estavam tentando levar essa moto para a delegacia e aí esses
homens, né, os 5 homens, acabaram perseguindo a viatura da polícia. E nessa perseguição, eles teriam atirado pedras contra os policiais. E aí a polícia foi, aí começou a perseguir os rapazes, conseguiu abordar eles na porta da casa. Nesse momento, teve ali uma briga, uma troca de socos entre os policiais e esses jovens, tanto que a mãe dos rapazes alega que eles foram espancados pela polícia, né? Então, nesse momento que eles começaram a brigar, eles conseguiram se soltar da polícia, entraram na casa, se trancaram e de lá não saíram mais. O cachorro, né, acabou acabou saindo ali pelo quintal e foi nesse momento em que os policiais pensaram que eles iam morder, né, os agentes ali, os policiais militares, eles acabaram atirando e matando esse cachorro. Segundo a mãe dos rapazes, foram 4 tiros, já a polícia militar disse que não, que foram apenas 2 tiros no cachorro para se defender. Nós temos, Neila, uma reportagem para explicar todos os detalhes de toda essa confusão lá no Gama por causa de uma moto adulterada. Vamos ver. Da sacada dos fundos da casa, um dos homens conversa e gesticula para os policiais militares. Em um momento, ele tenta falar com a imprensa. Outros aparecem na janela, saem e voltam novamente. Um tempo depois, eles vão para a varanda na parte da frente do imóvel, falam ao celular e gritam. Na rua, uma grande quantidade de policiais militares tentando uma negociação. Segundo a PM, 5 homens se trancaram na casa após fugirem de uma abordagem. Toda essa confusão foi por causa de uma moto adulterada. Ou ela é clonada, ou ela é roubada, ou não. A gente vai averiguar na delegacia. Apareceram os indivíduos na janela. Falaram que a moto era deles e tal, mas que eles não iam descer. E os policiais levaram a moto para o depósito, porque a moto está toda irregular. Depois não, para a delegacia. E aí no meio do caminho, esses homens que estavam na varanda foram atrás dos policiais com o carro deles e começaram a jogar pedra nos policiais. Além de pedras, os homens atiraram pedaços de paus e telhas nos PMs. Depois de 7 horas de negociação, os 5 homens que estavam na casa se entregaram. A residência pertence a um policial militar reformado que é pai de 3 dos 5. No local, a polícia encontrou a arma do PM aposentado. No momento da prisão, os jovens estavam agressivos e danificaram uma viatura. 2 deles ficaram dentro de uma Pajero, começaram a bater o pé no vidro e acabaram quebrando um dos vidros laterais da viatura. A mãe de 3 jovens que estavam na casa ficou revoltada com a atuação da PM. Chegaram batendo, coagindo. Eles são jovens e eles com medo correram para dentro de casa. Um pitbull manso, nunca avançou em ninguém. O cachorro saiu porque estava no quintal. O cachorro saiu. O policial deu 4 tiros no cachorro, matou o cachorro. Apesar da moto estar com chassi e cor adulterada, a mulher garante que a moto não é roubada e nem furtada. É de leilão, eles compraram, entendeu? Coisas que tinham que abordar, levar para a delegacia, fazer uma ocorrência, capturar, levar a moto. Normal. A PM disse que vai apurar a origem da moto e se os envolvidos têm passagens pela polícia, mas já sabe que pelo menos um deles já foi preso por tráfico de drogas. Tem que tentar entender aí. Primeiro assim, por que eles não desceram quando a polícia chamou para explicar? Olha, a moto tá irregular, mas eu comprei de fulano de tal, como a tia falou. Por que não leva para a delegacia registrar uma coisa? Primeiro, por que eles se recusaram a falar com a polícia? Segundo, se a polícia estava atrás deles, na hora que eles foram para cima da polícia, a polícia não conseguiu prender, não conseguiu conversar. Parece uma sucessão de falhas, né? Eles confirmaram essas versões da polícia, Kátia? Parece sim, Neila, uma sucessão de falhas. Na entrevista, a mãe de 3 deles, que é tia, né, dos outros rapazes, negou que eles tivessem atirado pedras contra os policiais. Ela falou que essa é a versão da PM, né? A gente não conseguiu entender com clareza o que eles estavam falando lá da varanda. Mas a gente, Neila, entendeu ele falando o seguinte, que o cachorro era manso, que o cachorro não deveria ter morrido e a polícia acabou atirando de forma
cruel, que a moto é de leilão, não é roubada. Ou seja, aparentemente não teria nenhuma irregularidade. O questionamento que fica é esse. Realmente, por que eles não desceram para conversar com a polícia sobre a situação da moto? Eles realmente perseguiram a viatura da polícia e atiraram contra a polícia pedras? Será que isso aconteceu mesmo, né? Então tudo vai ser apurado, a gente vai continuar acompanhando, Neila, essa situação com a Polícia Civil, que realmente vai conseguir esclarecer depois que ouvir o depoimento dos 5 homens que foram presos. Foram presos, então, só pra gente finalizar, por quê? Por desacato? Neila, quando a gente saiu lá do local, a ocorrência ainda não tinha sido feita, porque eles estavam ainda indo para a 20ª delegacia lá do Gama, que ia fazer essa ocorrência. Mas provavelmente eles devem responder sim por desacato, e depois que apurada a situação da moto, se for realmente roubada ou furtada, aí eles devem responder por isso também. Mas por enquanto ainda está tudo muito preliminar, a gente vai conseguir dar informações, Neila, só depois sobre todos esses detalhes. Ok, Kátia, obrigada, viu?